Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Ed Gein, um dos serial killers mais conhecidos, ele ajudou a inspirar filmes de terror com a temática dos chamados Psycho Killers. Ryan Murphy, seguindo sua antologia Monstros, traz a história dele, um homem que fazia da pele das pessoas objetos como abajur, estofado para móveis, pegava o clitóris das mulheres e jogava num pote, roubava túmulos. Tocou o terror lá nos anos 50. Mas e aí, vale dar uma conferida nessa série? Ela é tão aterrorizante quanto Dahmer? Vai levantar debates? E mais uma vez, por que as pessoas se interessam por serial killers? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Monster, The Ed Gein Story, ou Monstro, a história de Ed Gein. A série foi criada pelo Ryan Murphy e o Ian Brennan. Vamos admitir, história de serial killers nos atraem. A gente fica curioso, quer saber sobre vítimas, o modus operandi, como eram as investigações, quando chegaram até ele, os motivos que levavam essa pessoa a fazer o que faz. Essa antologia de sucesso que iniciou com Dahmer, que mostrava a história do serial killer que atraía gays e depois fazia o que fazia com eles, levantou muitos debates. Depois tivemos a série dos irmãos Menendez, que foi numa pegada mais diferente, né? Porque eles mataram os pais, eles não eram serial killers. E aqui em Ed Gein temos basicamente a mesma estrutura de Dahmer, mas eu não achei tão pesado quanto, apesar, assim, do que ele faz ser uma coisa horrível. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a estética, voltar aos anos 50, figurinos, o tipo de filmagem do Ryan Murphy que é muito conhecido, e mistura meio que uma coisa de pesadelo, alucinação, tem vários movimentos de câmera, os cortes frenéticos, ele procura muito dar plano detalhe nos objetos e enriquece em tela o que ele está ambientando ali pra gente. E assim, cenas rápidas. E ele também procura trazer outros tipos de alegorias para sua história. O Ed Gein inspirou os filmes que a gente chama de Psycho Killers, que exploram a mente desses assassinos, o que levou eles a fazerem isso, se há algum trauma, sempre relacionado com a família, com a infância, algum abuso, violência. Psicose, por exemplo, de 1960, Massacre da Serra Elétrica, de 1974, O Silêncio dos Inocentes, de 1991, e a partir desses filmes vieram outros tantos e tantos que se eu falar aqui o vídeo vai ficar muito longo. Sobre a série, eu gostei, tem uma pegada violenta, tem cenas que incomodam, porque aqui ele vilipendia cadáveres. Eu já conhecia a história do Ed Gein, então não tem muita novidade aqui pra mim. Mas eu gostei muito da dramatização que o Ryan Murphy coloca aqui. Tem momentos bizarros, chocantes, mostra a mente deturpada dele a respeito do ser humano, da mulher principalmente, porque as vítimas eram mulheres, os crimes, a relação com a mãe, o que foi, deturpando ainda mais a mente dele. Aí arrancava a pele das pessoas, fazia um abajur, o crânio era uma tigela, fazia estofados das cadeiras, dos móveis, deu carne humana para outras pessoas que nem sabiam que era carne humana. Tem cenas de gore, mas não tão pesadas assim. Eu vi comentários na internet de gente que chegou a gofar, passar mal. Não, tem coisa pior, tá? Em Dahmer é bem mais forte. Aqui também critica o moralismo da época, a hipocrisia, a questão do fanatismo religioso, a mãe usar a Bíblia para reprimir o filho sexualmente. O roteiro também mostra bastidores do filme Psicose, Silêncio dos Inocentes, Massacre da Serra Elétrica. Tem muita referência visual aqui, desde ele pegar uma motosserra, as mariposas voando. O Tobe Hooper, que dirigiu o Massacre da Serra Elétrica, e aqui ele fala por que criou esse filme. Muito aqui também sobre a guerra, né? Se você pegar a época do Ed Gein, era a Segunda Guerra Mundial, tem nazismo. E se você pegar a época do Massacre da Serra Elétrica, a Guerra do Vietnã. E essas coisas sobre o psicológico, a nossa mente que nos prega peças, alucinações. O Ed tinha visão com a mãe já estava morta, então muita coisa de psicose você pega aqui. Até alguns planos que o Ryan Murphy faz, no chuveiro, a escada, a questão dele roubar cadáveres, o que rendem cenas realmente pesadas. Também elogio o trabalho de maquiagem, efeitos práticos. E a câmera trabalha muito bem para nos mostrar essa visão dele deturpada de realidade e do que ele acredita
que está vivendo. Ele diz, eu não lembro de nada disso. Para ele está tudo bem. E não deixar de elogiar aqui a atuação do ator Charlie Hunnam. Então a produção acompanha o true crime que se passa em Wisconsin, 1950. Conta a história repulsiva de Ed Gein, um homem aparentemente tranquilo e solitário que vivia numa fazenda decadente, mas a propriedade escondia horrores cometidos por ele, considerado um dos maiores assassinos e ladrões de túmulo dos Estados Unidos. Ed era consumido por uma psicose e uma obsessão macabra pela mãe, que o levou a cometer atrocidades inúmeras vezes, até finalmente ser descoberto, preso e tentarem decifrar sua mente. O que eu acho impossível, cara. Então, esteticamente, tem o estilo do Ryan Murphy, que a gente já conhece de outras séries, American Horror Story, câmera lenta, plano detalhe. Tem umas rimas visuais, principalmente com relação a corte de frango e de carne humana. O humor não senti aqui, não. Mesmo rir de nervoso, não. Fotografia muito sombria, muito acinzentada, com a paleta assim apagada, as cores com pouco destaque. Em alguns momentos, sim, tem umas cores estouradas. A estética da casa do Gein é muito macabra, tem um ar mesmo de estranheza, sabe? Você fica incomodado, sufocado com aquilo. O design de produção é muito bom. A reprodução de época, como eu falei, é ótima. Tem também dos anos 60 e 70. Tem a trilha, uns violinos, sabe? Para dar um ar melancólico e também macabro. Ao mesmo tempo também senti um ambiente meio doentio. Aquela coisa dele com os cadáveres, com a pele. Você vê ali os objetos e mostra mesmo, em detalhe, as partes dos corpos. E um trabalho sonoro muito bom também, desde o personagem subindo uma escada e você ouve o barulho do ranger da madeira, até de violência, de tiro, de ruídos pela casa, e você fica agoniado. Tem cenas que falam da infância dele, depois os crimes são descobertos, ele vai preso, interrogado, o interesse das pessoas na história dele, fazem até um leilão com os objetos da casa. Por isso que eu falo que é uma pontada na hipocrisia da época, e até hoje, né? O apelido que ele ganhou, eu não lembro se é o açougueiro de Plainfield ou o carniceiro. Ele, na instituição mental, tem umas visões, alucinações, e aí é diagnosticado com esquizofrenia. E essa coisa do monstro interior. Temos ele, alimentamos e criamos. Charlie Hunnam, já adiantei, tá sensacional. Acho que é um dos melhores trabalhos dele. A voz, a visão distorcida, o jeito tímido, ele é muito solitário, dependente da mãe. O jeito de se relacionar com as pessoas, ele ao mesmo tempo assusta. Cara, mas em alguns momentos eu, assim, senti um pouco de compaixão pela mente dele que tá toda bagunçada. Ele não sabe o que é real, o que não é. Aí você questiona, pô, mas ele fez isso por quanto tempo também? A polícia não começou a investigar, ele usa roupas femininas, aí entra a questão, ele é travesti, ele é homossexual, é transformista, porque ele ajudou a construir figuras como Norman Bates, o Leatherface, o Buffalo Bill, por que não o Michael Myers? O Gein aqui também mata uma babá, o Frank Zito de Maníaco, o assassino lá da caixa de ferramentas do filme The Two Box Murders, e tantos outros, até mesmo de séries. A Laurie Metcalf também tá ótima, faz a mãe do Ed Gein, tem umas cenas aqui bem pesadas, dramáticas. Você vê que é uma mulher autoritária, quer fazer o filho dependente dela, tem predileção pelo irmão do Gein, que inclusive ele mesmo matou, né? Ela fica falando sobre a Bíblia, que toda mulher que entrar naquela casa é uma Jezabel, é uma puta, é não sei o quê. E são cenas frenéticas, com cortes abruptos assim, de toda hora. Você sente o peso daquilo ali, uma mãe autoritária, ruim. E mesmo depois de morta, na mente do Ed, ela tá viva e interferindo nas relações dele com os outros. A Susan Song faz o interesse amoroso do protagonista. O arco dela é querer sair daquela cidade. Mas tem alguns momentos que eu pensei que ele fosse fazer alguma coisa com ela. A Addison Era, a Olivia Williams, a sempre ótima Leslie Manville, ela tá magistral aqui numa cena com o Ed Gein, uma participação marcante, que acaba sendo estopim para descobrirem tudo sobre ele. O Tom Hollander faz o Alfred Hitchcock, o ego inflamado, a vontade de produzir psicose, aí o filme dá certo. Depois achei interessante uma cena em que ele está no cinema e ele já começa a ver a nova era de filmes envolvendo terror, suspense, né, os thrillers, e erotismo, chamados exploitations. E uma crítica dele a William Castle, por exemplo. Não sei se eles eram rivais. Quem souber, comenta aí.
mas parecia uma pontada ali sim. Joey Polari faz o Anthony Perkins, que deu vida ao Norman Bates, de Psicose. Eu achei legal, só que, poxa, foram focar no negócio dele ali, de ser homossexual, de reprimir isso, por conta do sucesso do filme, e na época isso era um escândalo. Mas assim, eu acho que foi mais uma alegoria que o Ryan Murphy colocou envolvendo homossexualidade, igual ele faz nas outras produções dele. Porém, até faz um sentido porque tem esse paralelo com o Ed Gein, porque ele não era gay. Ele só queria se vestir de mulher, ficar dentro de uma mulher. Ele via a mulher como um objeto. Então, até funciona. Também gostei da Vicky Krieps, que faz uma nazista que faz esses experimentos com os judeus, arrancando pele e fazendo abajur, objetos de enfeite. E a relação dela com o Ed Gein acaba tendo uma ligação interessante, mas tem uma revelação perto do final, dos últimos episódios, que é bem legal. Mais uma vez, essa coisa da mente pregando uma peça na gente. Em resumo, Monstro, a história de Ed Gein é muito bom, não é melhor que Dahmer ainda, eu acho Dahmer mais forte. Tem momentos bizarros, violentos, o sangue jorra. O roteiro explora mais uma vez essa coisa da mente humana, de um serial killer, dele ser estudado. Deturpação do sexo, fanatismo religioso, deturpação do corpo humano. Tem nudez, tem diálogos muito bons, atuações magistrais. Também uma crítica ao sensacionalismo em volta dos crimes, do serial killer. Esse interesse que as pessoas têm, mórbido, de mandar carta, de querer visitar, de admirar. Quem conhece a história do Ed Gein não vai encontrar muita novidade aqui, é mais a dramatização, a visão do Ryan Murphy sobre ele. Tem liberdades narrativas, abordar essa coisa do homem que se veste de mulher, mas ele não é travesti nem transformista. A produção continua muito boa, tem cenas gráficas, efeitos práticos, a fotografia, a trilha sonora. Eu acho que continua mantendo uma boa qualidade, é uma história envolvente, você fica grudado nos episódios. E eu acredito que ele inspirou também outros serial killers que viriam. O Ted Bundy aparece aqui, enfim. Bom, já foi confirmada uma 4ª temporada. Que vai contar a história da Lizzie Borden. Teria matado o pai e a madrasta com um machado. Comenta então se você assistiu Monster, a história de Ed Gein. Gostou ou não gostou e por quê? Achou pesada? Já conhecia a história dele? Você sabia que ele inspirou esses assassinos que a gente conhece aí do cinema, que se tornaram clássicos? Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe este vídeo para o fã de um true crime. E de um serial killer, né? Tem gosto pra tudo. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.